Olá, bom dia. Você já tomou algum remédio sem prescrição médica, quer dizer, por sua conta própria? Com certeza sim, né? Pois é, você faz parte de 80% da população brasileira que se automedica sem ficar muito atento aos riscos que está correndo. Pensando nisso, o Conselho Federal de Farmácia está fazendo uma campanha para alertar para esses perigos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai conversar com a gente para nos dar mais detalhes de como essa campanha foi desenvolvida, está sendo desenvolvida, é a conselheira federal, doutora Gisele Santos Lourenço. Bom dia, doutora Gisele. Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada também pelo convite, também é um grande prazer estar aqui com vocês. Pois é, 80% da população brasileira, segundo o Conselho mesmo, o Conselho Federal de Farmácia e também a Organização Mundial de Saúde, né? É muito órgão atestando que a gente está se automedicando. Qual é assim, só por alto, quais os perigos que a gente está correndo? A gente precisa entender que a população, principalmente a brasileira, né, ela tem culturalmente falando esse costume de normalmente perguntar para um parente, perguntar para o vizinho, sobre essa questão das medicações e o que é que usa, o que é que usou, o que é que deu certo com você. Acha que pode dar certo para ele também. A gente não entende esses riscos, como você falou, né? São muitos riscos, desde a alergia, desde uma intoxicação, muitas vezes um problema hepático, um problema renal ou até a morte. Até a morte, né? Até a morte. É comum? É comum. Não não. Digamos que não diria comum, mas é uma parcela importante da população que sim pode ter esse risco, inclusive de morte devido à medicação errada, inadequada, ou até mesmo sequelas, né? Que pode não ter a questão da morte, mas várias sequelas que podem estar acontecendo hoje. Por exemplo, você tem uma insuficiência renal, uma situação hepática grave de comorbidade aí que pode levar para essa pessoa. É terrível, né? A gente lembra de perguntar para o vizinho, para o colega, para o irmão, só não lembra de perguntar para o médico, né? Exatamente. É uma questão cultural. Daí eu acho que tem a maior dificuldade em reverter esse costume. De alguma forma, essas campanhas realizadas pelo Conselho, tá dando esse efeito? Quer dizer, esse percentual de alguma forma ele está diminuindo? Vocês sentem esse resultado? O que é que acontece? Hoje a gente leva a informação, a educação e saúde à população. Essa é a intenção principal da campanha. Além disso, a campanha ela traz muito a questão de você sempre procurar um profissional habilitado, né, para poder tirar suas dúvidas. Sim. Nós temos hoje o profissional farmacêutico na ponta, de fácil acesso. É um profissional da área de saúde de fácil acesso. Farmácia você pode ir, pode perguntar, tirar suas dúvidas. Você pode ter vários profissionais que são hoje prescritores, né? Médicos, enfermeiros, odontólogos, entre outros profissionais que podem estar contribuindo para você. Então, eu acredito que hoje a população ela precisa entender. E essa é a intenção principal da campanha, trazer a educação, trazer a informação, porque muitas vezes nós trazemos várias informações, até da época dos nossos avós. Isso, os chás, produtos naturais, fitoterápicos, temos aquela impressão de que tudo é tranquilo, é natural, não traz malefícios, mas muitos sim, se você usar inadequadamente, pode trazer. Tudo que a gente usa errado não dá certo normalmente, né? Mas a senhora tocou em dois pontos essenciais aí, a presença do farmacêutico, vamos já falar sobre isso, mas com relação a chás. A gente sempre pensa que chá, por ser uma coisa que a gente é natural, a gente pega lá no quintal, faz um chá, ele não tem efeito negativo, quer dizer, ele não tem efeito colateral, ele só faz bem de qualquer forma. Mas parece que a coisa não é bem assim não, né? Não. Chás, eles têm dentro deles também várias substâncias, né? Então, muitas vezes o chá pode fazer mal, mas também você pode estar usando alguma medicação que tem alguma interação com essas substâncias, por exemplo, de um chá e tudo mais, e você tenha problemas aí no seu tratamento. Peraí, por exemplo, se eu estou tomando uma medicação e resolvo fazer a complementação com o chá, exatamente, eles podem não se dar muito bem, vamos dizer exatamente, assim. É isso? Pode, exatamente. E isso é comum, doutor? Isso é comum, sim, é comum. E a gente precisa entender, né, que existe, inclusive, a diferença muito grande entre pessoas. A gente precisa entender que um adulto é diferente de um idoso,
nossa fisiologia, né? Nosso sistema é diferente. Uma criança é diferente de um adulto. Isso, verdade, então, quando a né? gente fala de intoxicação, quando a gente fala de interação, a gente também precisa levar muito em conta a idade, como que está o sistema, se é maduro, se é imaturo, né? Minha fisiologia como um todo. Hoje a gente já tem a figura do farmacêutico, a presença do farmacêutico nas farmácias. Eu lembro que foi uma luta, né, para conseguir verdade. que isso fosse obrigatório. Praticamente todas as farmácias têm esse profissional à disposição. Esse profissional na farmácia, ele pode prescrever um medicamento? Hoje nós temos alguns tipos de medicamentos que o farmacêutico pode prescrever, sim. Então tem uma relação, onde essa relação de medicamentos os farmacêuticos podem prescrever, assim como os enfermeiros também, né? Os enfermeiros também têm algumas regras, porém tem limites na prescrição. E o profissional médico é o profissional habilitado a prescrever toda e qualquer medicação. Então, se eu chegar na farmácia com algum sintoma, vamos dizer, um sintoma corriqueiro, febre, dor de cabeça, alguma coisa que pode ter 1000 causas, eu posso tranquilamente falar com esse profissional e receber uma orientação. Eu não diria uma consulta, né? Mas uma orientação. Inclusive consulta. Hoje o farmacêutico ele ótimo. também pode consultar. Então, sim, ele pode realizar consulta. Se estiver dentro do limite dele permitido, ele vai prescrever ou passar alguma situação, pode ser até não farmacológica, que você precisa estar realizando, e encaminhar o profissional habilitado, caso ele não seja da competência dele realizar tal ação. Ah, tá. Ele pode fazer, por exemplo, um paliativo ali Sim. e fazer um encaminhamento para o médico especializado, vamos dizer. Sim, é mais ou menos isso. E hoje, todas as farmácias, vou falar só aqui de São Luís, para ficar mais fácil, já dispõe desse profissional à disposição dos consumidores? Isso é uma coisa importante, inclusive para a segurança pública, de uma forma geral. Quando a gente fala de saúde pública, né, nós também... É verdade, a gente está falando de segurança pública. Então, o que acontece hoje? Nós temos farmácias que nós chamamos de irregulares ou ilegais. O que são essas farmácias? São aqueles estabelecimentos que abrem sem um alvará sanitário, né, sem documentação. E a gente precisa levar uma informação importante à população. Essas medicações que são compradas nessas farmácias, a gente não sabe a procedência. Por quê? Porque as farmácias que são regularizadas, que têm o profissional farmacêutico, que têm a documentação da vigilância sanitária, são essas farmácias que conseguem comprar de distribuidoras, de locais que são controlados pelas próprias vigilâncias sanitárias ou são fiscalizados. E quando eles não têm, de onde que eles estão comprando esses medicamentos? Isso é um questionamento que a gente precisa saber, entender. Essas medicações, elas estão sendo seguras mesmo? Elas têm eficácia? Quer que eu dê um exemplo? Né? Pode. Um exemplo fácil que muitos já viram por aí são aqueles vários carrinhos, carro normal, comum, cheio de medicamento. Que sai aí... batendo aí em vários locais e vendendo. Às vezes que é na porta de um comércio, né? Na porta de um comércio. Isso. Então, assim, comércios, mercadinhos não podem vender medicamentos. Eles estão comprando de forma ilegal. E esses carros, você já pensou esse carro passar aí o dia todo no sol quente, com aquela medicação dentro? Ele vai parar para almoçar, ele deixa aquela medicação ali dentro. Pode ser que quando chegue ao estabelecimento nem eficácia mais tenha, nem funcione mais. E alguém está comprando aquilo ali. Então, assim, a minha orientação é sempre procure, quando for comprar medicação, procure um estabelecimento que tenha documentação, que tenha farmacêutico. Aí você vai estar tendo menos risco para a sua saúde. Ok, eu fiquei até assustada. Eu vou até tomar um café, fazer um intervalo, tomar um cafezinho e depois a gente volta para falar sobre esse assunto, que ele é realmente muito perigoso. Só um minuto e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre automedicação, os riscos da automedicação, e por conta disso o Conselho Federal de Farmácia está fazendo uma campanha de alerta sobre os riscos que a gente corre quando a gente faz esse tipo de prática de automedicação. E a gente estava falando aqui das farmácias. Agora, deixa eu pegar uma outra coisa, que é com relação a custos. Por exemplo, para você ir na farmácia com a receita oficial, você tem que passar pelo médico, e nem sempre todo mundo tem acesso a esse médico. Então, dentro da farmácia tem esse profissional. Mas quando a gente chega numa farmácia que não tem, a gente não passou pelo médico, não tem o farmacêutico dentro, mesmo assim tem o remédio. Como é que a gente faz se a gente não pode comprar outro?
Eu acho que hoje em dia nós temos uma quantidade muito grande, até que essa questão do acesso em relação às farmácias, concordo que muitas vezes o acesso à saúde pública ou à saúde privada acaba demorando um pouco. Em alguns locais, né? Nós estamos falando de Maranhão, então tem muitas cidades aí que realmente não é muito fácil. Porém, é importante você entender que existem várias farmácias ali, vários locais que têm habilitação, que tem o farmacêutico responsável, que tem a documentação. Essas farmácias, elas são obrigadas a deixar à disposição da população na parede, pendurada. É verdade. É uma resolução, né, uma RDC da Anvisa, né, deixar lá visível à população que eles são legalizados. A gente fala de farmácias, mas é a mesma coisa. Por exemplo, você teria coragem de comprar num frigorífico que não seja legalizado? Olha o perigo que você está trazendo, entre outras coisas. Então, você realmente comprar em estabelecimentos que têm documentação é importante para a nossa economia, porque essas empresas são empresas que pagam seus impostos. É até injusto você ajudar uma empresa que não paga o imposto, que não paga a documentação, né? Fica ruim para o próprio mercado, né? Injusto com quem realmente é certinho, com quem está cumprindo a lei, né? É verdade. Então, essa indicação do certificado de legalidade na parede exposto já é um bom indício de que ali é um estabelecimento confiável. Exatamente. Com certeza você corre menos riscos. Corre menos risco, né? Com Ninguém está certeza. dizendo que você não vai correr risco se você comprar lá. Você corre menos risco. Exatamente. Mas um outro fenômeno que chama muita atenção, doutora, é com relação à proliferação. Eu vou chamar esse nome assim, sabe? Mas é muita farmácia agora em São Luís. Cada esquina você passa um dia ali tem um comércio, no outro dia quando você volta é uma farmácia. O que aconteceu? O remédio está mais barato ou a gente está tomando mais remédio? Olha, se vocês olharem a porcentagem hoje de medicação que está sendo vendida, principalmente pós-pandemia, a saúde mental, medicamentos para a saúde mental mais que dobrou a venda. É verdade. Então, realmente nós estamos consumindo mais. Porém, é aquela história, medicamento é ruim? Não é. Se você estiver precisando, se você estiver com medicamento, muitas vezes as pessoas têm preconceito. Ah, não, é um medicamento tarja preta, não vou tomar, muita gente tenho medo, né? Por isso que eu falo, sempre procure o farmacêutico ali, ele vai lhe explicar, vai lhe orientar. Não tenha medo se você precisa. Se você tem uma prescrição médica, se você tem um diagnóstico adequado. Nossa preocupação é quando você não precisa. Quando você não precisa, quando você compra ali nesses estabelecimentos aí de forma sem receita. Que não precisa receita, né? Porque alguns isso deles não só com a receita, tem que vender com receita. Como é que esse estabelecimento está vendendo uma coisa sem receita? Então questione isso aí. Isso não é seguro para você. E lembre-se sempre, procure sempre orientação. Se está com medo, se está preocupado, se está em dúvida em relação a alguma situação, como tomar, que horas tomar, isso é muito importante. Então a gente está lá, o profissional farmacêutico está lá para te orientar. Todas as farmácias hoje do Maranhão já dispõem desse profissional? Todas as farmácias legalizadas obrigatoriamente têm que dispor desse profissional. Se a gente encontrar alguma que não dispõe, a gente pode denunciar? Pode denunciar, perfeito. Pode denunciar ao Conselho Regional de Farmácia do Maranhão. No próprio site do Conselho é www.crfma.org.br. Você pode estar denunciando esse estabelecimento, pode denunciar as vigilâncias sanitárias, também da sua cidade, a vigilância sanitária estadual, você pode estar denunciando, sim. Só por curiosidade, doutora, quais são os medicamentos assim mais consumidos sem a prescrição? Pronto, nós temos os analgésicos. Esse deve ser o campeão, né? Que são bastante... Toma doidada. Toma muito. E analgésico também traz bastante risco se a gente tomar aí de forma exagerada. A gente pensa que não. Inclusive, nós temos casos de dengue aqui, né? Então, tem vários analgésicos aí que podem, na verdade, aumentar o risco no caso de dengue hemorrágica. Sim, a gente vê aí
A gente teve mais do que o triplo de mortes, né, nos últimos 3 anos de dengue. E muitas vezes a gente não correlaciona com algumas situações, mas quem sabe essa medicação né? inadequada, a gente aumenta aí esse risco, pode acontecer. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, que é importante, são os antibióticos. Os antibióticos hoje é um problema de saúde pública. Entenda, hoje já existem superbactérias que nós ouvimos falar por aí. Então, se a gente não usa o antibiótico adequadamente, e quando a gente diz adequadamente é para a situação certa, com o diagnóstico certo, no tempo certo. Muitas vezes o médico prescreve lá 14 dias, 7 dias, aí você toma 3, toma 4. Passou os sintomas, estou curado. Exatamente. Não é bem assim, né? Não é. E o horário também, né? O antibiótico, ele deve ser tomado, na verdade, assim, de forma mais assertiva possível, naquele horário. Se você começou de 8 e 18, continue tomando sempre nesses horários mais próximos possíveis. É importante para o seu tratamento. É aquele intervalo, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, 12, esse intervalo isso. Deve ser respeitado. Deve ser respeitado. E o tanto de comprimidos também deve ser respeitado, nem a mais nem a menos, nem a né? mais nem a menos. Mas aí que tá, essa conscientização é complicada, doutora, é muito complicada. Complicada. E esses medicamentos, eles têm a venda liberada, né? Eles não precisam de receita, daí a facilidade nessa automedicação. Alguns anti-inflamatórios não, mas os antibióticos sim, precisam ter prescrição. Porém, é aquela história que a gente já conversou das outras situações. As pessoas conseguem aí sem prescrição médica. Tem muita farmácia que vende o antibiótico sem... Eu fico pensando, se é obrigatório, se de alguma forma a vigilância sanitária vai pedir essa receita para o medicamento que saiu da prateleira, como é que consegue vender sem receita? Eles vão ter que comprovar que vendeu? Essa é a questão da ilegalidade, né? Que aí eu não tenho essa legalidade, tipo, a vigilância sanitária ela não tem como ver. Quem é legal, a vigilância sabe de quem você comprou, quanto você comprou, qual foi a indústria, é toda uma cadeia, né? Ela sabe quem produziu, quem distribuiu, quem comprou e quem recebeu lá no final com a receita médica. Quando não tem isso, acaba essa cadeia sendo quebrada. 80% é o percentual que a gente falou lá no começo de pessoas que se automedicam. Durante esse período, a gente teve oscilação desse percentual para mais ou para menos? Na verdade, cada vez mais a gente está vendo, né, infelizmente, um aumento dessa situação, principalmente pós-pandemia. E isso tem nos preocupado bastante, por isso que a gente está aí numa campanha bem mais ativa, para que a gente para que a população possa entender esse problema. Os riscos, né? Porque só para alertar, a campanha aconteceu lá no início do mês, quer dizer, o dia de alerta aconteceu lá no início do mês, mas a campanha, os cuidados, a chamar a atenção, eu acho que vale para todos os dias do ano, né? Exatamente. Olha, parabéns por essa iniciativa. A gente precisa tomar consciência de que remédio não é brincadeira. Diz que entre o remédio e o veneno, o que diferencia é só a dose, né? Exatamente. Então, cuidado com a dose, cuidado com a dose a sua saúde vale bem mais do que tudo isso, gente. Vamos prestar atenção. A automedicação, eu sei que é fácil, é muito fácil a gente recorrer a um antitérmico, a um analgésico quando está ali com algum sintominha. Mas quando a coisa for séria, procura o médico, procura o farmacêutico. Ele está lá na farmácia, pode dar uma orientação mais rápida, mais precisa e pronto. Depois você é encaminhado para o especialista. Mas, doutora Gisele, muito, muito obrigada por esses esclarecimentos. Muito interessante tudo isso. Bom dia para a senhora. Muito obrigada. Bom dia. Estamos à disposição sempre. Obrigada. Muito obrigada a você pela sua companhia e todo dia eu vou te esperar aqui às 9 horas. Não esqueça. Tchau e até a próxima.